Oi, gente, sejam bem-vindos ao Frame a Frame, podcast de curtas da Rádio TV FAP. Eu sou Clara Ferla e a cada episódio eu vou entrevistar alunos e ex-alunos que realizaram curtas-metragens aqui na FAP. Hoje eu recebo aqui no estúdio Luca Scopino e a Sofia Lopes para falar um pouquinho sobre São Bernóia. Luca, você se formou aqui na FAP em 2022 e dirigiu, escreveu e montou São Bernóia. Muito obrigada por ter vindo aqui para falar um pouquinho sobre o filme com a gente. Eu que agradeço. Sofia, você também se formou em 2022, Sim. também com esse filme. Uma honra receber você aqui para falar sobre São Bernóia. Obrigada. Bom, pra gente começar um pouco e pra gente ter um panorama sobre o filme, São Bernóia se passa nos anos 70, ali, dessa época entre 70 e 80, e acompanha jovens que querem realizar um curta-metragem amador em Super 8 sobre uma manobra de skate. E isso tudo diante de um contexto político ali bem específico no Brasil. E... bom, esse curta, ele aborda muitas temáticas diferentes, mas ele partiu, até o meu conhecimento, do seu pai. E eu queria saber um pouco o que te fez querer contar essa história. O que te chamou a atenção nas coisas que seu pai te contava pra você fazer esse filme? Bom, em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Fico feliz, muito doido poder voltar pro lugar onde você estudou e falar sobre coisas que você fez quando você era aluno aqui, né? Então, uma sensação bem estranha, bem diferente. E é isso, sim. O filme, ele partiu de histórias, assim, do meu pai e de uma narrativa oral, assim, que me foi contada desde que eu era pequeno. Mas baseado muito livremente, na verdade, assim, na infância do meu pai, né? Acho que eu tenho muito essa memória da gente indo pra casa do meu avô, que fica num bairro diferente de São Bernardo, e meu pai contando, assim, sobre a juventude dele andando de skate, né, em São Bernardo, enquanto aconteciam as greves operárias. E era uma sensação, assim, sei lá, eu ficava tentando imaginar o que era ser jovem nesse momento, né? Que tudo era tão diferente, tudo parecia estar mudando de uma forma tão brusca, tão radical. E, ao mesmo tempo, parecia um momento muito interessante, assim, para se viver, um momento em que, não sei, todas as possibilidades se abriam, assim, inclusive pensando num contexto político, né, de Brasil, parecia que tudo podia acontecer. E isso... tudo muito mais intenso também, né? Sim, o pessoal vivia a juventude muito intensamente. Isso foi algo que sempre me fascinou, assim, tentar imaginar o que era essa história e, ao mesmo tempo, também essa impossibilidade, assim, de eu entender aquilo por completo, né? De eu viver tudo aquilo que meu pai me contava, né? Então, o filme, ele nasceu um pouco desse objetivo de tentar se aproximar dessa outra juventude, que não é a minha, e, ao mesmo tempo, falar também de questões que eu acho que são universais e falar de questões também que dizem respeito à minha juventude. Então, ele é muito, muito livremente, assim, baseado na juventude do meu pai. Alguns nomes, alguns lugares, assim, alguns eventos, mas a maioria é fabulação e são coisas, assim, que eu criei, detalhes que eu peguei, assim, sequestrei da realidade e usei pra fazer ficção. Que legal. Enfim. Eu tava com um pouco nessa dúvida, né? Porque no começo a gente tem ali a narração do Jota mais velho, que é seu pai mesmo, Sim, meu pai é o narrador. E aí eu fiquei muito... Cara, ele, querendo ou não, ele parece ter uma certa coisa documental, só que ao mesmo tempo é livremente baseado em fatos reais. Então eu fiquei pensando o quanto ele seria documental e o quanto ele seria mais ficção, assim. Sim. Mas esse limiar é uma coisa que me interessa muito. Eu acho que até no próprio processo, talvez a Sofia possa falar um pouco também, a gente se confunde, assim, né, entre a ficção e o documentário. Até algumas das gravações que a gente ouve no começo do filme com meu pai, são coisas que ele falou, assim, espontaneamente, né? Enquanto a gente tava andando de carro, filmando a Super 8. E aí a gente mistura com outras coisas que estavam, de fato, no roteiro, né? As fotos no final do filme também são todas fotos do meu pai, né? Que legal. E que ele acabou encontrando durante o processo, assim, enquanto a gente tava fazendo o filme. Então tem muita coisa nesse filme. O filme, ele é uma ficção, né? Um filme de ficção, mas tem muita coisa que a gente pega emprestado, assim. Eu acho que o aspecto documental é muito mais o sentimento, né? Tipo, de passar um pouco essa coisa tanto da juventude quanto da política, não tanto na história dos personagens, né? É o contexto, é que nem você falou, é a questão do contexto histórico. E eu acho que foi bem interessante, porque assim, no fim, na equipe, só tinha o Luca, que era de São Bernardo,
Então, pra gente, foi um processo de tentar entender um pouco essa relação que ele tem com a cidade, sabe? Então, pra mim, eu sou de Osasco, eu moro lá até hoje, sempre vivi lá. Então, pra mim, eu tentava fazer uma ponte de tipo, ok, então o Luca viveu em São Bernardo a vida toda, ele tem essas memórias ali do pai dele, e ele tá, a partir desse vínculo, criando uma história, certo? Como é que eu me sinto em relação à minha cidade, a Osasco, onde eu vivi a vida toda? Então, assim, eu acho que fazer essa ponte foi muito interessante, porque é uma coisa que faz parte do cinema, né? Você pegar a história do outro ali, que o outro tá contando, e também fazer em parte sua. E você querer contar aquela história também. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim. É um trabalho em grupo, no fim. É coletivo. E quando você consegue fazer essa conexão e pegar a história pra você também, aí eu acho que o trabalho fica muito mais legal, fica mais bonito. Com certeza. Tem significado pra você, não só pra ele. Tipo, o São Bernóia, no fim, acabou que não é só importante pra ele. Foi pra todo mundo que participou, entendeu? E tá aí até hoje vocês falando aqui na FAAP, sabe? Então, Sim. Eu acho que essa questão das pessoas se envolverem também. Porque tem muito isso. Ai, não é o meu filme, não passa no pitching. A galera Não fica vou- mais distante. Não vou fazer. Mas é tipo, você tá meio que se tirando de uma experiência, sabe? Com certeza. Acho que até do fazer cinema. Então, acho Com que pra mim foi meio certeza. isso. Eu acho que tem muito isso também na FAP, essa coisa de, não é É. meu filme, que não. Meu filme não passou no pitching, putz, vou ter que Sim. fazer esse outro. Só pra E me a ga- formar. Exato, só pra se formar e as Sim. pessoas não se entregam, tipo, que acaba que no fim vira um filme de todo mundo, né? Sim, sim. Todo mundo Mas- molda o filme. Exato. E voltando um pouco pra questão de São Bernardo, São Bernardo é quase que um personagem, eu acho, tipo, pra essa narrativa, tanto é que o título é São Bernóia, então faz essa junção, acho que, da cidade, da história toda. E eu queria saber um pouco de como, tipo, qual que é a importância de São Bernardo pra essa história, tipo, por que foi importante ser São Bernardo, não alguma outra cidade, até se passar lá. Eu acho que, mais do que tudo, a história ela nasce dos lugares, né? Mas é uma coisa que eu acredito sempre, assim, independente não só pra esse filme, mas acho que pra todos os filmes, né? Uma história ela tem que nascer de um lugar e de um tempo. E o resto, ele acaba inevitavelmente sendo determinado por isso, né? Eu acho que essa história dos skatistas durante a greve dos operários, sabe? Andando de skate pela cidade, isso não poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outra época do mundo. Eu acho que isso é um pouco o que me fascinava. Acho que me fascinava ver que a minha juventude, apesar de ter vivido na mesma cidade, viveu uma experiência muito diferente, assim. Com certeza. Ainda existe, claro, a juventude que anda de skate pelas cidades, mas ao mesmo tempo, não sei, sabe? Eu sinto que... Acho que o que me fascina tanto nessa história que meu pai me contava era justamente essa noção de que pessoas tão jovens presenciaram um momento histórico tão importante na história do país e ao mesmo tempo enquanto jovens, sabe? Enquanto juventude. E é um momento que é falado, assim, por muitos vieses, de muitas maneiras, sabe? Tá nos livros de história, tá em vários e vários filmes, né? Coisas que a gente aprende, mas ninguém nunca pensa sobre o que era a juventude nesse momento, sabe? Todo mundo pensa sobre o que era você viver como operário, o que era, sabe, esse conflito de classes, enfim, todo esse contexto, né, político, mas, ok, as pessoas normais, né? As pessoas comuns, que não tinham nada a ver com isso, como era viver nessa cidade nesse momento? Então, acho que isso me motivava um pouco. Acho que são coisas, assim, que não dá muito pra separar. Meio que nasce desse contexto. Acho que isso que torna tão fascinante, assim. Com certeza. Você vê até os próprios personagens, eles mencionam a greve, eles mencionam as fábricas, porque é o contexto da vida deles mesmo. Sim. Só que ao mesmo tempo eles têm, cada um tem tipo a sua história, os seus desafios, as suas tramas, as suas amizades, essas coisas todas. E tem uma coisa também que eu acho super legal, até por ser é meio um filme dentro de um filme, né? Eles estão ali pra fazer um filme. Eu queria saber se isso veio, tipo, de você, assim, o porquê que eles querem fazer um filme dentro, ou se foi uma coisa do seu pai, assim, de Eu onde acho que que veio? meu pai, ele tem uma história, ele me contou uma história mais ou menos parecida, assim, de quando ele era jovem, ele queria fazer um filme Super 8, queria pegar a câmera, acho que de um amigo do pai dele, e por algum motivo não deu certo, mas foi uma coisa que sempre ficou assim na minha cabeça.
E aí eu acho que eu penso muito também, assim, no meu contexto, enquanto quem estava se formando e que estava com muita vontade de trabalhar com película, formatos alternativos, assim. Eu sabia que, né, a gente não tem essa experiência de trabalhar com película mais em quase nenhuma faculdade de cinema, acho que no Brasil. Nem 35, nem 16, mas eu queria pelo menos Super 8, assim, que é um formato que eu gosto muito, ter uma oportunidade para trabalhar isso no filme. Mas, assim, eu acho que tem muitas dimensões e muitas coisas, às vezes, que a gente até demora para entender e para perceber, né? Porque acho que até depois de um tempo, assim, pensando sobre o filme, uma coisa que eu percebi é que o filme ele também fala sobre o momento que a gente tava naquele final de faculdade, assim, que é um momento em que você vai fazer o seu filme, você vai se separar dos seus amigos, sabe? Você vai viver sua vida, é meio que um rito de passagem também. Então, de certa forma, o filme, como um todo, também é uma espécie de parábola pro que tava acontecendo com a gente naquele momento, sabe? Foi muita loucura isso. Eu tô falando, você tá lendo minha pauta hoje, sem nem saber que você tá lendo minha pauta. Mas eu queria justamente saber disso, porque a primeira vez que eu vi... É segredo, mas eu chorei a primeira vez que eu vi esse filme. Não. Eu juro pra vocês, eu não sei o que tava acontecendo comigo, mas eu chorei, porque eu sou uma pessoa muito de fim de ciclos, assim. E eu acho que esse filme, ele traz isso. São as pessoas que estão se formando, que estão acabando a escola, que estão ali, tem essa coisa de, um que vai sair, outro que não quer ficar ali em São Berlondres, quer acabar que nem a mãe. E vocês acham que... Como vocês acham que estão esses personagens hoje, assim? Porque esse filme... ele fala de um fim de ciclo, e eu fiquei imaginando, cara, cada um seguiu o seu caminho, só que se a gente, hipoteticamente, se a gente for parar pra pensar eles hoje, vocês acham que eles ainda, mantêm algum tipo de contato, alguma coisa assim? Depois se a Sofia quiser falar melhor. É porque, assim, eu acho que é uma coisa que eu sinceramente não penso muito, assim, nem a questão do filme, né, de o ET, se ele conseguiu fazer a manobra, se ele não conseguiu. Os atores me perguntavam, eu ficava gente... não é sobre isso, não assim. importa. Exato. Vocês decidam, entendeu? Mas eu acho interessante, assim, como o filme... ele também se cria na mente das pessoas, assim, sabe? Eu acho que uma coisa que me deixou muito feliz durante o processo foi quando eu via vocês discutindo sobre os personagens, sabe? Então, sei lá, a Sofia e a produtora do filme, outras pessoas discutindo se gostavam mais do Cadu ou do Jota. Coisas assim. O Cadu. Sabe, isso é tão... Cadu, querido. Isso é tão interessante, sabe? O negócio... É tão interessante quando o negócio foge do controle, sim, né? sim. E quando ele vira outra coisa, né? Outra dimensão. Não sei responder quem seriam esses personagens. Eu acho que são os nossos pais, são pessoas, enfim, que a gente conhece. Enfim, faz parte também. São a gente daqui a 20, 30 anos, né? Não, eu acho que é muito louco, porque você falou disso, da gente estar ali, tava no fim da faculdade, todo mundo ia cada um pro seu canto e tal. Mas esse é o tipo de coisa que acontece várias vezes na vida. Você pode achar que... isso acontece no ensino médio. Acabou, sabe? A gente não vai mais se ver todo dia. Ok, cada um vai fazer a faculdade que quer, ou vai seguir o rumo que quer. Ok. Aí você entra na faculdade, você conhece outras pessoas, você cria novos vínculos, vocês desenvolvem projetos juntos, e aí um dia isso também acaba. Aí é o mesmo sentimento que você teve lá, você teve agora, sabe? Desse fim. E foi isso. Eu acho que o São Bernóia, ele trouxe isso, assim. A gente tava fazendo essa história dos personagens e vivendo aquilo ao mesmo tempo, que nem você falou. E eu acho que o mais interessante é que ele deixa aberto mesmo. Sim. Sabe? Que nem a gente não sabe onde a gente vai estar. Eu não sabia que quando eu terminei a faculdade, que 2 anos eu ia estar aqui. Depois aqui contando sobre o filme. Sim. Entendeu? Então eu acho que é isso. Os personagens, eles podem ter ido pra qualquer lugar. Eles se tornaram qualquer pessoa. Que nem ele falou, nossos pais, nossos professores, nossos amigos, sabe? A gente... Seria muito lindo, assim, imaginar uma narrativa perfeita. Ai, a Lena virou advogada e ela é muito rica, muito chique, tem uma família perfeita. Mas a gente sabe que a vida não funciona assim. Sim. Entendeu? Sim. A gente pode criar essas narrativas perfeitas, lindas, que tudo dá certo. Mas isso não é real.
Mas eu imagino muito a Lena como advogada. Depois que Eu você também, falou, sim. parei pra pensar assim, cara, Sim. sim, total. Mas é essa coisa, Total. tipo... Será que ela vai estar satisfeita como advogada? Não dá pra saber. A gente não sabe. É a vida, sabe? Total. E eu gosto disso, assim. Quando eu mandei até o filme pra alguns parentes meus que não vieram na banca, né? Mandei pro meu primo e tal. Ele falou, nossa, gostei muito. Fiquei curioso o que acontece com a galerinha. Aí eu, tipo, eu também não dá sei. curiosidade. Eu não sei o que acontece com a galerinha, mas você pode imaginar, sabe? Exato, eu acho que é isso. Esse final aberto, ele permite as pessoas imaginarem, assim. Sim. Vocês fizeram um quiz de que personagem você seria. Nossa, sim. Como você encontrou Foi? isso? E aí, Fizemos, eu tenho meus jeitos. A gente fez pra aula do Humberto, eu acho. Na Neiva? última aula. Eu acho que eu era o Cadu, aliás. Eu acho que eu era o Cadu. Você lembra quem você era, era? quem você seria, assim? Provavelmente a Lena. Eu concordo. O advogado com a família perfeita? Então, não nesses termos exatamente, mas... Que talvez demais. o Cadu. Não, eu era o Cadu. Eu lembro que eu era o Cadu. A gente não Você não pode era a ser... Manu, não? Não. Ok. É, sim, na projeção dele, eu Então, sou o a Manu. videoboard... É. Mas esse foi os TCCs na FAP, eles requerem um tanto de produção, né? Vocês fizeram todas essas coisas de videoboard, de photoboard, prelight, tudo isso em São Bernardo, considerando que o curta foi filmado lá, ou vocês fizeram aqui e depois foram pra lá? A gente fez tudo em São Bernardo. Sim. Mas São Bernardo não é tão longe, então... Sim. Uma eu hora... acho longe. Quer dizer... Tem uma hora em Osasco, né? Aí, Eu acho mas longe. dependendo de onde... Não, mas aqui da FAP é 1 hora, né? Então a gente conseguia ir, voltar e... a gente... eu fazia assim, a gente ia de manhã, às vezes, pra São Bernardo, ficava a tarde inteira, aí a gente voltava, eu ia trabalhar depois, e de manhã eu tava aqui de novo pra ir pra São Bernardo de novo. Nossa, não, a gente passou muito tempo lá. A gente teve uma época, assim, perto do filme mesmo, que a gente ia quase todo dia. É bem intenso. Acho que quando você faz o seu TCC, quando você tá nesse período, assim, de preparação, sua vida vira o filme, né? Sim. O filme vira a sua vida. É meio difícil até de dissociar as coisas. Você acorda, dorme pensando. Sim. E aí, quando termina, fica um limbo, assim, gigantesco. Uma depressão pós-filme, sabe? É muito real. Acho que a semana, logo depois que a gente terminou de gravar o São Bernóia, eu fiquei, assim... Sabe, tipo, depressão pós-parto? Eu senti que, tipo, tinha... Quem eu sou? Tirado, assim, uma parte... Crise de identidade. Botado pra fora, solta. algo tão importante. E aí... Tipo, cadê os problemas pra resolver, sabe? Cadê, tipo, coisa... A vida tá tão fácil. O que eu faço agora? Semana passada tava tão intenso, sabe? Eu tinha que acordar cedo, fazer 1 milhão de coisas, tipo, resolver 1 milhão de problemas, pensar ainda. E ainda assim, fazer um filme, sabe? Tipo, fazer um filme que... eu queria que ficasse bom. E aí agora eu não tô fazendo nada. E eu acho parar de conviver também com as pessoas. Porque foi 1 ano que eu acho que eu vi mais o Luca do que eu vi minha mãe. Sim. Nossa, uma convivência muito intensa. Quanto tempo foi desde a pré-produção até ele ser montado, acho que o apresentado? pitching foi... Em abril? O pitching acho que foi em abril. As gravações foram entre setembro e outubro, durante 2 semanas. Sim. E o filme, a gente finalizou o filme muito rápido. Foi em dezembro, a gente já fez a banca. Então vocês nem tiveram o famoso nono semestre? Não, a gente não teve porque, enfim, algumas pessoas precisavam se formar rápido, né? Então, eu e o Edu que montamos o filme, a gente deu uma corrida e foi muito intenso, assim. Legal. A gente conseguiu, assim, a gente realmente entregou nos 45 do segundo tempo o filme, no dia da banca mesmo. Porque acho que, enfim, acho que pouquíssimos filmes conseguem fazer isso de se formar no mesmo semestre, né? Que todo mundo termina o curso. Foi tipo 2 meses, assim, sim, mas era uma coisa intensa, assim, de toda semana um corte novo, que a gente apresentava tanto pro Moira quanto pra Silvia. Sabe, mostrava a Silvia era pessoal, professora de montagem, que ajudou muito no processo, assim, fez muita diferença. Enfim, essa coisa muito intensa, né, de estar sempre com uma versão nova, sempre fazendo, refazendo, e ainda tem que, né, triangular com colorização, mixagem de som. A gente fez a mixagem muito rápido, né, durante o período de Copa do Mundo, inclusive, né, eleições. É mesmo? Assim, a eleição eu lembro, parece que Copa tudo do Mundo aconteceu, assim, né, naquele período que a gente tava gravando o filme. Eu acho que foi tão, assim, tem umas partes que é meio um nevoeiro, assim, sabe? Porque você tava dormindo pouco, fazendo muita coisa, e hoje eu paro pra pensar, e eu fico meio chocada, assim, com o quanto a gente fez. Porque, no fim, era um filme grande. Assim,
pra parâmetros da FAP, era um filme grande. Às vezes eu olhava assim e falava, gente, como é que esse filme passou? Olha o tamanho disso! É tanta coisa, é tanto personagem, é tanta locação. Era um filme de época ali, sabe? Sim. Então, era assim, um pouquinho megalomaníaco. Assim, eu tenho essa tendência. Eu queria pegar um gancho que você falou das eleições. E além de ter sido filmado em período de eleições, ele, diante de todo esse contexto político e das greves operárias e tal, que inclusive eu acho muito legal como vocês retrataram esse contexto político, porque eu acho que muitos curtas aqui na FAP acabam que deixam isso de lado. Fica tudo muito... a trama, o menininho vai no supermercado, compra comida, não sei o quê. E esquece de tudo que tá acontecendo ao redor do mundo. Eu acho isso uma coisa super legal, porque São Bernardo atrás. Mas em relação à eleição, eu acho que tem ali a cena do Lula, que vocês fizeram esse contraponto. Eu acho esse contraponto muito interessante. Primeiramente porque ele faz essa relação do passado e do presente que, tipo, aparece no começo e volta depois desse momento. Década de 80 e agora, assim, por conta das imagens. E eu queria saber como que foi gravar essa manifestação, porque se era uma coisa que estava escrita no roteiro de antes, assim, porque é uma coisa grande, ali estava planejada. Eu posso falar pra você que é uma coisa que... É mais uma coisa que se relacionou, assim, do filme, do período do filme pra gente. Tipo, a gente tava vivendo esse grande momento que tava ali... Todo mundo querendo Lula de volta, quer dizer, todo mundo quer da nossa área, né? Querendo Lula. Muitas pessoas. A gente ali, e pensando que os personagens estavam vivendo aquilo, mas em outro contexto, décadas atrás. Então foi mais uma coisa que fechou muito. E eu acho que foi uma coisa que foi sendo desenvolvida nas orientações da Setúbal. Especialmente a Setúbal. Sim. O filme. Eu acho que no começo do roteiro tinha uma outra referência. E aí ela que foi puxando assim, falando, gente, eu acho que isso aqui é pra desenvolver, é legal. Aí o Luca animou, né? Já animou, gostou de colocar. E aí surgiu essa cena. Desenvolver essa relação do presente com o momento do filme. Eu acho que tinha só o diálogo do Cadu e do Jota. E uma coisa no rádio, assim. Manifestação que a gente colocou, mas... Era super diferente, não era igual. O objetivo não era que fosse realmente gravado numa manifestação. Mas eu acho que vem também de uma coisa muito por acaso mesmo, que as 2 semanas de gravação do filme, o fim de semana entre essas 2 semanas era o fim de semana do primeiro turno. Né? Então, enfim, tudo podia acontecer. E por acaso, essa cena ela surgiu porque... Assim, a gente já estava planejando fazer uma cena de manifestação, mas a manifestação real ela surgiu porque foi a primeira manifestação pós-primeiro turno marcada em São Paulo, assim, foi em São Bernardo no que seria o último dia de gravação, né? Que foi realmente o último dia de gravação. Então acho que vem muito de uma percepção, assim, que a gente teve, acho que, enfim, que eu conversei a equipe, na verdade, ninguém queria gravar numa manifestação, porque Sério? É muito intenso, assim, é tipo um dos piores... Eu vou falar, a gente não queria, porque a gente tava muito cansado. Assim. Cansado e tem sempre risco de, sabe, perder equipamento, caos, assim, roubo, como é que você vai, né? Ele vira assim, gente, descobri que vai ter um negócio do Lula, vamos gravar? A minha questão não era nem de não querer fazer, eu fico, cara, como a gente vai fazer com uma equipe, no meio de uma manifestação, com equipamento? Era uma equipe grande? Sabe? A gente era grande. Umas 20 pessoas. Só que a gente foi no mínimo do mínimo, assim, sabe? Foi bem reduzida. Eu que operei a câmera nessa cena. Aliás, por isso que a câmera tá estourada. Cora, se você tá ouvindo isso, diretora de foto. Desculpa. A culpa é minha, tá bom? A culpa é dele. Enfim, mas... Acontece. Porque tava tão doido, a Cora não conseguiu estacionar. Não achou lugar pra estacionar. A gente estacionou sei lá onde também. Desceu só quem tava no carro do Luca. Na frente do Sindicato dos Metalúrgicos. Mas eu acho que foi todo um processo, assim, inclusive, de convencer as pessoas de que, de fato, valeria a pena a gente filmar essa cena. Porque eu acho que vem de uma consciência que acho que nasce muito também das orientações que a gente teve com a Setúbal, que foi super presente, assim, a Mari. Especialmente, assim, durante o período de elaboração do livrão. Maravilhosa, assim. Ela mudou totalmente... ela ajudou, assim, a encontrar o filme que eu queria fazer. Que legal. E acho que uma consciência de que a gente tá falando sobre essa relação entre o passado e o presente, desse momento histórico, do momento que a gente tá vivendo agora, e é isso que tá acontecendo, sabe?
E a gente tá vendo o passado se repetir de uma forma ou de outra, sabe? A gente tá vendo, inclusive, com as mesmas figuras, né? Sim. Então, na mesma cidade, 40 anos depois, sabe? Acontecendo, a história se repetindo. Então, isso é algo que não pode ficar de fora do filme, né? De uma forma ou de outra tem que entrar. Eu acho que entra até de uma forma um pouco tímida, assim. Não é só uma cena que aparece, mas que faz essa relação entre o passado e o presente. E acho que foi, assim, falando sobre gravar mesmo, né? Essa cena, acho que foi uma das cenas mais... Uma das experiências mais intensas que eu já tive gravando qualquer coisa na minha vida. Caramba. Porque foi muito maluco. Foi realmente quando a gente abriu mão da ficção, sabe? Porque tinha a decupagem, assim, a câmera tá parada, ia pegar, sei lá, um plano geral, sei lá o quê. Mas aí quando você tá no meio da muvuca, sabe? Sim. Um mar de pessoas. Tripé você não existe. joga os atores lá. Não. Tipo, não existe. Então, foi mais ou menos isso, assim, de ir seguindo, vendo o que tava acontecendo. Alguns atores, tipo, eu dei algumas orientações, assim, falei, olha, gente, assim que... Pensa como os personagens de vocês reagiriam. Mas aí alguns, tipo, gritavam, Lula, sei lá o quê, faziam L, né? E saíam totalmente do personagem, porque era uma experiência muito, assim... Foi muito intenso, tá? Foi muito intenso. Era uma experiência... Era uma experiência de limite entre o que era a vida dos personagens e o que todo mundo tava vivendo naquele momento, sabe? E a câmera totalmente de improviso, né? Não sabia, enfim, a gente nem sabia se o Lula ia vir daquele jeito, né? Se a gente ia conseguir pegar. Né? Inclusive, quando eu tava filmando o Lula, a bateria da câmera acabou. Cala a boca. E aí eu não sabia nem se tinha registrado o vídeo, né? Então só quando a gente chegou em casa e fez a logagem que deu pra ver. Pânico. Então foi muito assim, Pânico. sabe? Foi realmente viver na pele... uma experiência muito intensa, sabe? Foi muito bom. Me dá aflição só de pensar. Eu acho que o filme não teria a força que ele tem se a gente não tivesse gravado. Obrigado. Eu acho que é uma cena que ela é uma cena muito forte, assim, porque ela faz justamente essa... Ela traz o aspecto documental, traz o aspecto da realidade, da não ficção. É muito legal. E eu acho que por não ter sido uma coisa tão planejada... E, o Luca parecia uma criança com a câmera. Ele tava muito feliz. Ele tava assim, aí ele ia pro povo, aí ele ia pro Lula. Eu não sabia pra quem apontar, cara. Ai, meu Deus. Mas isso que é legal. A gente tem que ter isso pra fazer o cinema. Tem que ter aquela a alegria lá da criança. De tipo, cara, que da hora, sabe? Seguir um pouco o instinto, assim, o que você tem vontade. E é interessante, né? Porque geralmente quando você tá numa multidão, no meio de várias pessoas desconhecidas, você aponta uma câmera, todo mundo olha, né? Sim. Mas era um momento que tinha algo tão mais importante acontecendo que dava meio que pra passar despercebido. Então eram esses personagens de ficção que pareciam perdidos no mundo documental. Parecia que eles tinham caído num buraco negro e sido transportados pra outra realidade, depois voltado e andando de skate como se não fosse nada. Com o figurino ali, os shortinhos dos meninos aqui. Essa direção de arte, foi inclusive... Gente, foi minha amiga Mariana Monteiro, maravilhosa, tá bom? Não, assim... Ela é perfeita. De onde... Do carro. De onde veio aquele carro? Ai, nosso carro é outra história. O carro... Você quer que a gente comece a contar as histórias da produção? Porque, olha... Manda bala. Manda. Toda ouvidos. Assim, a gente visitando São Bernardo sempre, teve um dia que a gente foi pro Parque da Juventude, que é o parque lá da pista de skate. Isso. E aí... A gente precisava já de um carro antigo. A gente precisava de um carro que tava no roteiro. E aí, a gente tá saindo do parque e a gente vê uma feira de carro antigo. No terreno, na frente, assim. Sério? Aí a gente foi na cara de pau. Indo, assim, de carro em carro, de proprietário em proprietário. Perguntando. Pegou uns 30 contatos, assim. Sim. Perguntando se tinha interesse, se topava. Aí, tinha um pessoal que falava, não, pode pegar meu contato. Mas a gente via que não tava muito afim, né? E aí, a gente encontrou um casal, eu acho... Que a mulher tava tipo, olha, não, vocês dão um fardo de cerveja pra gente, tá tudo bem, a gente vai lá. Que querida! Juro. E aí ela, tipo, pega o meu contato com meu marido, não é muito de comunicar, não. Aí que legal. Eles foram no dia, né, levaram, e eles trouxeram a própria cerveja. No fim, acho que a gente nem pagou o fardo de cerveja. O pessoal foi super simpático. Vocês pegaram um carro de graça? Sim, de graça. Caramba, que eles sorte. foram lá. Foi. Isso, pelo menos nisso, né? Muito por acaso, assim. Às vezes, acho que, assim, fazer cinema depende da boa vontade de muitas pessoas. Sim. Às vezes você acha
pessoas que vão ajudar, às vezes não. Sim. Sim. E acontece. Mas eu acho que nessa questão do São Bernard, a gente deu até sorte, vai. Ah, sim. Porque teve outro carro Nessa também. questão específica, né? Nessa questão específica, a gente deu sorte. Foi. Qual foi as outras questões Que não específicas deu que não sorte. deram sorte? Nossa, eu acho que assim, a gente tava um pouco amaldiçoado, assim, nesse filme. Porque A Sofia fez a equipe inteira tomar banho de sal grosso. eu fiz depois. Nossa, me passa uma receita. Eu depois. faço, pode deixar. Mas assim, nossa primeira diária, a gente chegou lá no horário, tudo certo. A gente ia gravar na frente da escola. Que é a primeira cena do filme, né? Assim, tirando a parte do Super 8. E, ok, a gente chegou no horário, tava todo mundo pronto. Mas começou a atrasar, começou a dar problema com a luz. Não, o sol tá muito forte. Nossa. E era externa. E aí montaram a porra da... Desculpa, montaram a imagina. Butterfly, que é aquele difusor de 2 metros de Sim. altura. Sim. Horroroso. Que não E pode ser transportado num carro normal. Não pode, a gente teve que arranjar um carreto, né? Foi todo um Sim, esquema, assim. e ele não estava fazendo absolutamente nada, porque não estava adiantando, o sol tava muito forte. E eu tentando fazer com que as diretoras de foto, tipo assim, gente, tá ok pra gente gravar. E elas desesperadas, tentando fazer as coisas ficarem bonitas, né? Ali na câmera. E, no fim a gente foi atrasando. E aí teve algum momento que eu não sei o que aconteceu. A gente tava rodando o primeiro plano da diária. Aí eu tropecei na Butterfly e caí de cara. Cala a boca. Não. Você ficou bem? Eu fiquei com a cara roxa o resto da gravação. Sério, aqui. tadinha. Sim. Nossa, mas eu chorei, eu fiquei, ai, desisto desse filme. No primeiro Eu desisto. Tchau. Primeiro plano. Eu caí, estourei minha cara. Entendeu? Aí coitada. a Cora, que é a diretora de foto, ela veio com kit de primeiro socorro. Deus, eu tava tipo. Inclusive, até o fim das gravações, o kit de primeiros socorros Da dela Cora usou tudo foi. que tinha, assim. Porque, ok. Aí eu chorei um pouquinho ali na calçada. Teve um assistente que pegou umas frutinhas e me deu, assim. Ai, que fofo. A gente foi e continuou gravando, assim, meio caótico. Apareceu... Tinha um idoso muito louco que Nossa. apareceu falando... que a gente, tipo, por que vocês estão gravando aqui? Vocês podem fechar essa rua? E a rua, tipo, não era bem uma rua, era uma entradinha pra praça. escola, sabe? Não tinha ninguém, era domingo. Nossa. E ele veio implicar. Tinha outros 2 idosos que estavam andando com os cachorros. E eles ficavam dando volta várias vezes, assim, Eu acho que eles vendo. aparecem no take, Deve não aparecer, aparecem? porque eles Será? ficaram a tarde Eu acho, toda não. passeando sim. com cachorro pra aparecer no filme. Os caras ameaçando chamar a polícia. Mas esse velho aí que veio incomodar a gente... Sim. Nossa senhora, cara. Eu acho que ele viu que a Lena, ela tava com... A atriz a Lena, tava com um livro antigo da Olga Benário, que tinha uma foice e um martelo na capa. Aí ele viu... Ele falou, não, porque vocês são comunistas. Tipo, Ai, vocês... gente. Eu não apoio essa ideologia de vocês, sei lá o quê. Sim. Você quer saber qual é o problema do Brasil hoje? Aí ficou 10 minutos Foi, falando, assim. foi indo. Nossa. E não foi a primeira pessoa maluca que apareceu. Sim. Apareceu um outro cara também que começou a conversar com o pessoal do carro. Sim. Que parou. Ele parou o carro um lá. cara parou o carro, assim. Ele tava com o banner do Ele Bolsonaro. tava com o adesivo do Bolsonaro no Sim, carro. parou. E aí ele saiu do carro, começou a conversar, a gente achou que eles se conheciam. Sim. Mas nada, assim, aí chegou uma hora que ele começou a mostrar... O cara tinha uns 60 anos, começou a mostrar o tanquinho pra mulher, umas coisas assim. Ele pegou a grama. Ele pegou a grama. Ele pegou a grama, comeu a Ele grama. comeu grama. Ai, gente, o que ele usou? Não sei. O que ele usou? Porque não é possível. Na hora que ele saiu, ele entrou em quadro e ficou mó tempo manobrando o carro e a gente, tipo, cara... Ele quase passou em cima da câmera, umas coisas Sim. assim. Nossa, que doido. Foi imã de maluco, assim. E aí a Sim. diária deu, enfim, errado. A gente Sim. ia ter que voltar depois pra gravar outros planos. Começou- E no fim da diária, minha tia, que tava fazendo a professora, né, que aparece no começo do filme, sim. ela caiu da escada, daquela escadona, assim. Ela saiu rolando pela escada. E é uma coisa que eu brinco com ela até hoje, Foi assim. horrível. Ela, enfim, coitada, nossa, acho que ela Não, quebrou é. o pé. Ela teve Porque uma começou a ficar- luxação, uma coisa Tá assim. brincando. É. Sim, meu irmão teve que levar ela pro hospital. Foi... Seu irmão tava no set também? Tava. Toda a família É. tava no, Sim, tava no set. sim. Que legal. Acho que foi a única diária que meu irmão tava. Acho que depois dessa ele não Ele quis não mais foi nenhuma. mais. Não, mas é que Ficou assim, traumatizado. É. começou a escurecer, a gente tava perdendo luz do dia e era uma externa, né? Uhum. E aí começou a ficar muito frio. Os atores estavam, tipo, ficando roxos, sabe? A equipe dando casaco pra eles e tal, entre os takes. Mas eu falei, cara, eu vou encerrar essa diária, a gente não vai conseguir gravar tudo. Uhum. E a gente vê o que faz depois. Aí a gente encerrou todo mundo ali, mano, ficamos mal, né? A gente queria, era a primeira diária do Que medo. filme. Sim.
a gente queria que terminasse tudo bem, né? E a gente lá guardando as coisas, todo mundo se tremendo. Do nada, o segurança, que é meu cunhado, aliás, meu cunhado Paulo, que tava lá, fez um preço da hora pra gente. Chamem o Paulo, tá bom? O contato dele rola ainda aí na FAP. Ele faz bastante Bom filme. saber. Ele é ótimo. Ele começou a gritar: a tia caiu, a tia caiu! E aí eu só vi todo mundo Bagunça. correndo assim. Sim. E aí, eu olhando, gente, cadê? Cadê a mulher? Aí eu vi um sapato. Aí a gente foi descendo, eu vi o outro sapato. Aí eu vi um pé. Ela caiu da escada e foi pro mato, assim. Ai, gente, cuidado. Caindo. Foi uma cena. Mas eu tava foi- do lado, assim. Tava conversando com ela, Cadê inclusive. você pra segurar essa tia, Cara, é que assim, eu Luca? tava conversando com ela tava do meu lado. Aí... Eu tô vestindo enfim, mal, não tinha Gigi, corrimão. tá? eu também, Não tinha mas corrimão. tá. Acho que agora botaram até. Botaram, depois dessa botaram. situação. Aí eu conversando com ela, olhando pra frente, de repente eu olho pro lado e ela não tá mais lá. Aí, ué. Aí eu olho pra baixo e ela tá, tipo, Rolando. no mato. E, enfim, aí todo esse drama. E aí, enfim, tudo... E Nossa, foi o mesmo dia que depois da diária, a gente foi pra casa do meu avô, que era do lado, né? Pro mesmo quartinho. Que foi o filme, É, que da a gente Ah, gravou. cena. que legal. E a gente teve um momento meio casos de família, assim, da equipe. Que demais. Quebrando o pau logo na primeira diária, assim, foi... Todo mundo chateado. Foi bastante intenso. Acho que todo mundo... É que, assim, acontece. Eu acho que, às vezes, quando você faz um filme, você tem que lidar com pessoas. coisas. E com muitos... E com humores. E com... Enfim, cada pessoa tá num período, um momento diferente, assim. Sim. Mas acho que aconteceu de estar no momento que todo mundo, assim, os cabeças Sim. do filme, estavam passando por situações muito difíceis. Momentos, assim, muito complicados, sabe? De perda de parentes e coisas do tipo. Sim. Então foi também algo que a gente teve que lidar, sabe? Aprender a lidar e aprender a fazer um filme mesmo nessas condições. E eu acho que é algo que, inclusive, quando você tá vendo o filme, você até não percebe, né? Porque... Você não percebe que a produção toda tava Sim. maluca, a gente tava tudo doidão. Mas Pois é. acho que faz parte também Faz parte. do processo de você fazer filme, sabe? com Às vezes a gente certeza. esquece que tem um componente humano, mas isso pesa muito, pesa bastante. Sim. E o importante também é que, apesar da gente, equipe, né? A gente tava tendo conflitos, tendo problemas pessoais. Os atores tiveram diversão, sabe? Vocês tiveram a melhor experiência da vida Sim, deles. eles ficaram amigos. Tem gente que até hoje, a Flávia e o Matheus começaram a namorar nesse no filme. filme. Sério? Estão Sim. juntos faz 2 anos, sabe? Se conheceram Sim. no filme. Caramba, Então, que e até legal. hoje, assim, todo mundo conversa. Então, realmente, assim, foi uma experiência que pra eles... E eu acho que, assim, foi algo que eu fico realmente muito feliz. Porque apesar da gente estar vivendo o inferno, assim, um momento muito difícil... Foi. Pros atores foi um momento, quase o momento que eles estão vivendo no filme mesmo, assim, como personagens, né? Foi um momento de descoberta, um momento de, sei lá, de alegria, assim, sabe? De realmente viver momentos ali com amigos. E a gente teve nossa preparadora de elenco que ajudou muito também nesse processo, né? Que alguém, enfim, de fora, Tarsila, que alguém de fora da FAP que ajudou, enfim, a fazer essas... Porque, assim, os atores... alguns nunca tinham feito cinema, alguns não eram nem atores. O Guilherme, Sim. por exemplo, O que é o que- ator do Cadu. O Cadu. Um cara que a gente viu andando de skate no Parque da Parque da Juventude. Juventude. Perguntou, você não quer fazer um teste aí pra... Teve até que insistir, eu tive que ficar mexendo o saco dele no Instagram, assim. Acho que ele não tava botando muita fé. Não, e ele arrasou na leitura. Sim. Então aí a gente tava pegando alguém que, sei lá, um skatista que nunca tinha atuado antes e botando junto com gente que fazia artes cênicas na USP. E que andava de skate também. Alguns andavam de skate, alguns melhor, alguns, enfim, tiveram que Alguns aprender ali ao longo melhor. do processo. A Manu, Mas todo por mundo se exemplo, dedicou que é a muito. Helena, ela andava de skate. A Manu é a Helene, a Helena é a Manu. Isso. Isso. Não. A Flávia, Sério? A Flávia é a Lena. E a Helena Né, é a Manu. Helena é a E a Manu. Helena é a Manu. Isso aí. E ela andava de skate super bem também. Que aí a gente tinha um Cadu, que era o Guilherme, que ele andava, ele era skatista. É, um skatista profissional. O Juliano, que é o Jota, ele andava mais ou menos, assim, ele dava uma Naquelas. enganada, né? Mas foi muito legal juntar, assim, quando a gente tava fazendo o casting, eu acho que isso também foi uma parte legal, a gente tinha 2 grupos ali pra ser a patota, né, que a gente fala. A gente tinha um grupo que eram outros atores que dariam outro tipo de perfil pro filme, e aí a gente tinha esse grupo que foi o que a gente acabou, né, escolhendo. E eles se encaixaram demais, assim, e eles ficam bonitos juntos na câmera, Sim. né? E eu acho Muito. que foi uma coisa que
a gente foi juntando, fazendo quebra-cabeça e deu certo. E eu acho que esse processo de preparação ajudou muito também, né? Porque eu acho que eles chegaram no filme já tendo vivido como personagens antes, assim, sabe? Eles participaram de todo um processo, assim, que é um processo que a gente que é do cinema muitas vezes não consegue fazer, sabe? De jogos cênicos, esse tipo de coisa, sabe? Fazer quase um exercício de teatro mesmo, assim, sabe? Encenar situações, coisas do tipo. E eles chegaram no filme já entrosados como grupo, né? Já quase... E como amigos também, sabe? Porque eles já tinham vivido muita coisa juntos. Então até começou... até uma coisa, assim, né? De quebrar um pouco o gelo, né? Mas foi uma coisa que a gente, de fato, queria. A gente queria que essa amizade, ela não fosse algo só dos personagens do filme, sabe? Mas que já viesse de um lugar anterior, assim. E acho que isso ajudou muito, assim, esse processo. E eu acho que isso transparece muito, principalmente nas cenas de Super 8 lá do quartinho. Foi meio assim, o Luca deu uma direção, mas ele falou, gente, curte aí, sabe? E ele super... Você olha assim e você fala, cara, eles são adolescentes que são amigos, entendeu? Também, quando a gente subiu e foi gravar a parte deles andando ali de skate, ali na casa do seu vô também, mesma coisa, eles estavam realmente tentando se ajudar, andar, ficar em pé no skate, tinha acabado de chover lá. Foi super... Sim, e eu acho que isso foi muito legal. Isso apareceu no filme, sabe? Isso foi verdadeiro. Eu queria saber um pouquinho desse processo de TCC na FAAP. Porque esse é o primeiro TCC que a gente recebe aqui no programa. E vocês comentaram, né, que vocês tiveram orientação da Mari também. E eu queria saber como que acontece essa coisa no TCC. Como que é esse processo de orientação? Se é vocês que escolhem o orientador? Como que tá certo. Eu não sei como que é agora, porque eu sei que agora vocês fazem o TCC, começam o TCC no 6º semestre, né, se eu não me engano. Isso. A gente começava no 7º e tinha o 7º para elaboração do livrão e o 8º para filmar, né, de fato. E aí, enfim, montar, Deus sabe quando. A gente começava a pré no 7º, a gente continuava ali no 8º e filmava. Né? Mas eu acho que pra gente foi bem dividido, assim, esses dois períodos, do 7º e do 8º. Acho que no 7º a gente teve um momento muito teórico de orientação. Primeiro, né, pitching, né? Aí os filmes que passam formam a equipe com base, né, na afinidade da galera, quem já trabalhou junto, esse tipo de coisa. Mas também tem todo um esquema político, assim, né? Então... É isso, o Humberto vai chegar na aula, vai colocar na lousa todo... Tipo assim, precisa ter produtor pra todos os filmes, né? Às vezes pra uma pessoa fazer uma função no outro filme, ela vai ter que fazer uma cor num outro, assim, pra poder, tipo, preencher, né, todos os buracos. Então é um processo de negociação, assim, um pouco complicado também. Mas aí é isso, enfim, tem esse processo de formação de equipe. E aí, a partir desse... Enfim, aí... A questão da orientação também, a gente geralmente que escolhe, né, os orientadores, convida. Logo no dia do TCC eu já chamei a Mari, porque eu sabia que ela tinha muita afinidade com o tema do filme. E ela ficou muito feliz com o convite. Querida. Então, acho que foi um casamento, assim, que deu super certo. E ela foi muito presente nesse primeiro período, assim, né? Que é um período mais, realmente, de elaboração do que vai estar no livrão. Elaboração conceitual do filme. Depois, no 8º semestre, o Moira estava mais presente, porque eu acho que foi um momento um pouco mais de botar a mão na massa e tentar entender, beleza, eu já sei qual filme eu vou fazer, agora como que eu vou fazer isso acontecer, sabe? Como que eu vou fazer esse filme? Sim. Então eu sinto que foi muito bom, assim, foi bem dividido, né? A gente teve muito suporte dos professores da FAAP, acho que a gente não conseguiria ter terminado na velocidade, assim, que a gente terminou se não fosse a ajuda de todos os orientadores. E aí, enfim, é um período que muda um pouco o esquema de aulas, né? Porque antes você tá tendo aulas mais expositivas, né? Aulas que você, enfim, não necessariamente participa tanto. E depois realmente mais orientações, atendimentos, né? Reuniões com os professores. Mostrar um corte novo, né? Discutir sobre determinada coisa. E se você não tiver o que mostrar, não precisar da orientação, você não vai na aula. Tipo, basicamente isso. Eu acho que eu posso contar nos dedos, assim, as aulas que a gente assistiu no 8º semestre. Realmente aula. Foi muito pouco. É mais essa questão do projeto. O que eu acho que é justo a gente ter tempo pra fazer, dedicação e tal. Porque se tivesse que manejar, tipo, as disciplinas, como é nos primeiros semestres, pelo menos como era pra gente, e ter que ainda fazer um TCC, meu... seria impossível. Seria impossível demais. Gente, infelizmente, pra finalizar... Nossa, já? Mas eu tenho uma última pergunta. Eu queria, na verdade, uma recomendação de um filme, ou pode ser de uma série também, que ou vocês tenham visto recentemente, ou que
pra vocês remetem a São Bernóia, ou pode ter sido uma inspiração, uma referência, alguma coisa. Ai, fala primeiro. Vai você. Eu? Ah, não, do São Bernardo, que é uma inspiração, eu já dei uma desligada, assim, faz um tempo. Não, pode ser qualquer filme. Ah, não sei, eu acho que hoje em dia eu tento assistir muita coisa, assim, que vai me deixar feliz. Então, eu sei que o Luca, ele é mais dessas coisas cult, que gosta entende mais. Eu gosto das coisas mais do povo, assim. Então, por exemplo, eu tava assistindo a série Renzo Garritz, sabe? Da Globoplay. Não sabe? Ai, gente, vocês têm que assistir as coisas do Brasil, pelo amor de Deus. Ah, não, mas eu assisto coisa do Brasil, eu só não assisto série. Mas assiste, é boa. Acho que um filme que foi uma referência pro São Bernóia muito forte. Na verdade, eu vou falar de 2 filmes. Teve um que foi uma referência, essencialmente na questão que eu fiz, inclusive a equipe inteira assistiu o filme, uma referência para a questão do passado e do presente coabitando no mesmo filme, foi o filme Em Trânsito, do Christian Petzold, que para mim é o maior diretor assim, claro que você sabe. do cinema contemporâneo. Acho que tudo que ele lança é absolutamente incrível. E aí eu tava pensando, assim, filmes recentes. Pior que, assim, acho que recentemente eu não assisti tantos filmes que me impactaram, assim, ao ponto de realmente mudar minha percepção das coisas. Eu acho que é algo que quando a gente começa a assistir filme, né? Começa, assim, na cinefilia, é muito comum a gente assistir um filme explodir a cabeça, né? Sim. Uau, tipo, é a melhor coisa que eu já vi. E depois, com o tempo, você percebe que esse sentimento é cada vez mais raro. Sim. Mas um filme que eu assisti recentemente, desse diretor também, que eu tive essa impressão e que realmente me impactou, assim, que eu fiquei pensando no filme durante semanas e semanas, foi o A Fire, que foi lançado ano passado na Mostra de São Paulo. Que chique. Levei meu irmão pra assistir também. Tá vendo como ele é culto? Cara, mas maravilhoso. É muito culto esse menino. Deveria ver também. Nossa. Que Enfim, legal. aí, essa é a minha recomendação. Ou qualquer coisa do Christian Petzold, porque pra mim ele é o maior diretor em atividade hoje. Sabe um que eu assisti, assim, porque eu quis ver, só, não tinha muitos motivos, mas é o Blink Twice, vocês sabem? Já, Da eu Zoe. ouvi, mas eu não vi. Assiste, me surpreendeu bastante. Foi bem interessante. Eu não esperava. Eu não sei o que eu esperava, mas foi bom. Enfim. Gente, por hoje é só. Ó. Queria agradecer muito vocês. Esse papo foi, assim, muito bom por mim. Eu ficava mais 1 hora, assim, já foram... Tem história. Tem história. Faltou, depois vocês me contam as fofocas. Pode deixar. Mas por hoje é só. Quem tá assistindo, não se esqueça de seguir o Instagram da Rádio TV, @Rádio TV FAP, do Frame a Frame Pod. E também, se quiserem acompanhar as redes sociais do nosso convidado, Luca. @Luca_Scupino. Eu sigo de volta, tô brincando. Por hoje o programa vai ficando por aqui. Mas quem quiser, quem tiver interesse, pode pedir o link pro Luca pra ver o filme. E pros alunos da FAP, o filme também tá disponível na Filmoteca. Por hoje é só. E até daqui a semana que vem.